Olá, aula número 5, onde vamos falar sobre a profundidade de campo e a distância hiperfocal. A profundidade de campo, também muitas vezes representada pelas letras DOF, e que tem a sua origem no inglês Deep of Field, é um dos elementos mais importantes na fotografia. Representa, no fundo, todas as distâncias a partir da nossa câmara fotográfica, onde todos os objetos que vão ser captados se encontrarão com uma nitidez aceitável. Portanto, será a zona onde tudo aparecerá focado, ou com relativamente focado. Porque é que a profundidade de campo é importante? Porque quando visualizamos uma imagem, temos a tendência a olhar com mais atenção os objetos que estão focados. E como tal, ter o controle sobre a profundidade de campo e sobre as distâncias que os objetos se encontrarão focados é muito importante para termos um controle sobre a imagem que queremos captar. A profundidade de campo depende de três variáveis: a abertura do diafragma, ou abertura como foi já tratado em aula anterior, a distância focal da objetiva, que serão os milímetros da nossa objetiva, e a distância a que nos encontramos do objeto. Estes são os três fatores que alteram o valor da profundidade de campo. Vamos agora ver como é que se comporta a profundidade de campo quando alteramos a abertura. É fácil, portanto, maior profundidade de campo acontece para maiores valores de F, ou seja, menor abertura do diafragma. Números grandes de F significam pequena abertura do diafragma, e quando isso acontece, quando temos pouca abertura do diafragma, conseguimos obter maior profundidade de campo. Na imagem ao lado percebe-se que para uma abertura de F2.8, que será uma grande abertura, a profundidade de campo será menor. O contrário acontece quando a nossa abertura diminui e atinge o valor F22, e aí conseguimos obter uma grande profundidade de campo. De salientar que quando trabalhamos com aberturas pequenas, portanto F22, portanto números de F grandes, como a luz que vai atingir o nosso sensor será menos, para conseguirmos ter uma fotografia corretamente exposta, poderemos ser obrigados a ter que trabalhar com velocidades mais lentas ou ISOs maiores, e se trabalharmos com velocidades mais lentas, poderemos ter que usar o tripé para evitar eventuais efeitos de trepidações. Quando não somos obrigados a ter que nos preocupar com a composição, ou seja, quando não temos que obrigatoriamente trabalhar nos extremos de abertura, nessa situação conseguimos ter o desempenho máximo das nossas objetivas, ou seja, uma objetiva, quando regulada para as suas aberturas extremas, terá o menor desempenho com distorções de cor e etc., mas que falaremos numa próxima aula. Distância focal. Menor distância focal, ou seja, estarmos a trabalhar com a nossa objetiva no seu valor de milímetros mais pequeno, significa conseguirmos ter uma maior profundidade de campo. Isto supondo que o objeto se encontra sempre à mesma distância. Temos aqui o exemplo de uma objetiva de 70 até 300 milímetros. Quando trabalhamos com essa objetiva nos 70 milímetros, conseguimos ter uma maior profundidade de campo. Quando trabalhamos nos 300 milímetros ou numa distância focal de 300 milímetros, teremos uma menor profundidade de campo. Isso é particularmente perceptível na fotografia macro, onde estamos muito próximos do objeto a fotografar e somos obrigados a ter nessas situações profundidades de campo muito pequenas, de 1 cm ou até menos. O terceiro elemento que afeta a profundidade de campo é a distância que nos encontramos do objeto.
Supondo que as outras duas variáveis não têm alteração, ou seja, a abertura e a distância focal se mantêm na mesma posição. Quando alterarmos a nossa posição relativamente ao objeto, se estivermos perto do objeto, teremos uma menor profundidade de campo. Quanto mais afastados estamos do objeto, obteremos uma maior profundidade de campo. Esta será uma forma muito pouco prática de alterar a profundidade de campo, pois quando nos afastamos ou nos aproximamos de um objeto, estamos automaticamente a alterar a composição da nossa imagem. Ou seja, obriga-nos a alterar a composição, o que não será uma boa opção. Portanto, a melhor opção será sempre de alterar a nossa abertura. Agora vamos falar sobre a distância hiperfocal e porque é que ela é importante. A distância hiperfocal é a distância mínima a que se deve fazer a focagem para que a zona razoavelmente nítida que há para além da nossa objetiva vá desde a metade da distância a que estamos do objeto até ao infinito. Isto será a definição de distância hiperfocal, que mais à frente se calhar se tornará mais fácil de entender. Na imagem aqui ao lado, a distância hiperfocal é a que nos permite obter a máxima profundidade de campo e deixar tudo o mais nítido possível até ao infinito, e representada aqui pelos 6 metros. Portanto, os 6 metros será a distância hiperfocal, e esta distância hiperfocal permite-nos obter a maior profundidade de campo, que irá desde os 3 metros até ao infinito. Portanto, os 3 metros será a tal metade referida anteriormente. Isto é particularmente importante na fotografia de paisagem, onde se pretende que todo o nosso campo visual para a frente seja o maior possível focado. A distância hiperfocal altera-se com a abertura, e na imagem ao lado percebe-se que a distância focal a f2.8, se focarmos nos 23,3 metros, conseguimos obter uma imagem nítida desde metade dessa distância, portanto o 11.6, até ao infinito. Se colocarmos no f8, uma abertura f8, se focarmos nos 8.2 metros, obteremos uma imagem nítida que irá desde metade dessa distância, ou os 4,1 metros, até ao infinito. E no f22, a focagem sendo a 3 metros, obtemos uma imagem nítida desde 1,5 metro até ao infinito. Portanto, quando alteramos a nossa profundidade, a nossa abertura, alteramos também a capacidade que temos de alterar a nossa distância hiperfocal. Com a distância, a distância focal, ou os nossos milímetros, também existe alteração de acordo com a imagem que aqui está. Quando regulamos para os 35 milímetros, conseguimos ter uma distância hiperfocal que irá que estará aos 88,2 metros e que nos permitirá obter uma imagem focada desde 4,1 até ao infinito. E quando trabalhamos nos 100 mm, por exemplo, teremos uma focagem a 66,7 metros, o que originará uma imagem nítida desde os 33,35 até ao infinito. Portanto, cada vez que alteramos a abertura ou alteramos a nossa distância focal, também vamos alterando a nossa distância hiperfocal e, por consequência, a nossa dimensão da zona nítida ou da profundidade de campo. Aqui uma fórmula que não é muito importante, porque não vamos abordar isto de uma forma matemática. De qualquer das formas, ressalvar que calcular e utilizar corretamente a distância hiperfocal é muito útil na fotografia, especialmente de paisagem. E isto porque por vezes tiramos fotografias e é frequente o primeiro plano ficar desfocado. Isso quer dizer que estamos perante uma profundidade de campo insuficiente ou mal calculada, ou o nosso objeto focado no local errado.
portanto vamos ver como podemos usar a distância hiperfocal para conseguir corrigir este tipo de erros e como é que nós conseguimos determinar a distância hiperfocal sem ter que recorrer a fórmulas matemáticas. Este é o método para calcular a distância hiperfocal e para conseguirmos obter a nossa maior profundidade de campo. O método é simples, focamos a nossa objetiva para o infinito. Eu normalmente faço com a objetiva em manual, portanto deslizo o seletor da própria objetiva para manual e rodo-a até obter focagem no infinito. Determino a distância hiperfocal, que será o ponto mais próximo da nossa câmara que estará suficientemente nítido. Reoriento a focagem para esse ponto, que será e que representará a nossa distância hiperfocal, aqui já trabalhando com a objetiva regulada para automático. Bloqueio o foco, e isso normalmente é feito pressionando o botão de disparo sem efetuar o disparo e mantendo o botão semi-pressionado ou pressionado sem carregar até ao fim. Componho a minha imagem, ou seja, reoriento aquilo que quero enquadrar na imagem e tiro a foto. Isso faz com que, utilizando a distância focal como ponto de focagem, vou obter a maior profundidade de campo que aquela situação me permite. De qualquer das formas, existem ferramentas, nomeadamente para Android, que nos permitem fazer todos estes cálculos, obter todas estas distâncias, sabendo as características da nossa objetivo e as distâncias a que nos encontramos dos objetos. Será fácil e conseguir obter a ferramenta e saber trabalhar com ela. De qualquer das formas, para quem não possui essas ferramentas no seu telemóvel, poderá usar este método, que será extremamente expedito e fácil de usar. Conclusão: manipular a profundidade de campo é extremamente importante para conseguirmos também ter e modificar a nossa fotografia. Alterar a abertura, chama-se essa atenção que alterar a abertura poderá significar, ou significa, ter que alterar a velocidade do obturador ou o ISO ou as duas para continuarmos a obter uma foto corretamente exposta. Alterar a distância ao objeto ou a distância focal da objetiva permite também alterar a profundidade de campo, só que estas duas alterações obrigam a alterar a composição da nossa imagem e, portanto, significa isso também que a melhor maneira de manipular a profundidade de campo será sempre através da alteração da abertura ou fecho do diafragma, ou, de outra forma, alterando o nosso f-stop. Menor abertura, maior profundidade de campo. Menor distância focal, ou milímetros da nossa objetiva, maior profundidade de campo. Maior distância ao objeto, maior profundidade de campo. De salientar também que quando focamos o nosso objeto, normalmente o primeiro plano terá sempre um valor mais pequeno do que o segundo plano. Por hoje é tudo, espero que tenha sido útil esta aula e até uma próxima oportunidade.